Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe. Já falei Feliz Natal para vocês e desejo que vocês tenham tido mesmo um Feliz Natal. Sei que muitos têm passado por muitas angústias e o meu desejo mesmo assim seja que você continue no processo e que seja muito feliz, não só no Natal, mas todos os dias da sua vida. O processo serve para isso. Quero ler com vocês, hoje vamos meditar num texto, e o texto para a nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Nós vamos ler o capítulo 12, a partir do verso 35, que diz assim: Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu quero repetir isso. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade. Ele mesmo se vestirá como servo e indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Que ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Glória a Deus. É impressionante a firmeza que Jesus Cristo coloca sobre essa parábola. A parábola do servo. E eu gosto como ele associa, porque esse texto fala de uma espera. Logicamente é um texto escatológico que fala do retorno de Jesus Cristo no final de todos os tempos. Mas isso acontece conosco e com referência às promessas que Deus tem. E ele começa a trazer justamente, vamos dizer, essa parábola, essa analogia do servo, ou algumas versões trazem patrão, do seu Senhor, que é o nosso Senhor, justamente depois de um versículo que, no meu ver, é um dos que falam mais ao meu coração. Em Lucas 12, versículo 34, fala assim: onde estiver o seu tesouro, onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Nós colocamos o coração naquilo que agrega valor para nós. Nós colocamos todo o nosso coração e toda a nossa alma. E o que o Senhor está dizendo para nós é que nós devemos colocar justamente o nosso coração na espera que Ele tem para nós. Eu gosto de Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e que serei exaltado em todas as nações. E a tratativa de Deus, meus irmãos, e aquilo que se refere à obediência de um servo é justamente a espera. Mas há uma forma, vamos dizer, como esperar, e é justamente isso que ele traz no nosso texto, e eu quero trazer para a nossa vida, porque, como eu disse, o versículo de Salmos, a intenção dele é que ele seja exaltado através da minha e da sua vida, e para isso nós devemos perseverar até o fim esperando. Mas há uma conduta correta de quem mostra para o Senhor que realmente está disposto a esperar, que confia que Ele tem o melhor para as nossas vidas. O texto começa falando assim: estejam vestidos. Vestidos fala de santidade. Logicamente, irmão, ele usa o verbo estar. E estar é um estado, não quer dizer que nós somos vestidos. Na verdade, o vestir fala justamente de cobrir a vergonha. Quando em Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 17, aquela igreja que é justamente a de Filadélfia, ela se considerava muito abençoada, porque tinha muitos tesouros, era muito rica, era muito abençoada, mas Jesus fala para ela assim, tu é pobre, cega e nu. Ou seja, o teu dinheiro não te traz riqueza, você não consegue enxergar a realidade da sua vida, e a sua nudez está exposta diante de mim. Nudez sempre fala de vergonha. E no próprio livro de Apocalipse, que é o livro da Revelação, em Apocalipse 14, fala que nós devemos lavar as nossas vestes diariamente. Isso fala de um perdão. Para quem está esperando em Deus, é imprescindível aprender a perdoar e aprender também a pedir perdão. Essa é a base do nosso relacionamento com o próprio Deus e com as pessoas. Então a vestimenta fala justamente de um arrependimento diário. Pronto para servir, fala do propósito, irmãos. Não está querendo dizer que vai servir, mas isso deve estar pronto. E o verbo aqui usado é serviço. Jesus Cristo mostrou isso humildemente para nós, vindo para servir. Servir a muitos. Paulo relata isso em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tendo a mesma atitude que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, e
ele se fez homem. E se fez homem mostra muita humildade. Eu me lembro que no começo do canal aqui, um irmão veio falar que não sabia como nós acreditávamos nas recompensas de um Deus que era arrogante. Mas isso mostra a humildade do nosso Deus. Ele é Deus. E ele se fez homem justamente para que nós pudéssemos ser salvos. Por quê? Jesus Cristo é o intermediador perfeito. João fala em João 1, fala que ele veio habitar nessa forma corpórea. E o verbo habitar ali, eknosen, usado no grego ali, significa justamente tabernacular, que se refere a tendas. Um momento temporário, a qual ele se humilhou, ele mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. Para quê? Porque ele sendo Deus, ele tinha acesso direto ao Pai. E ele sendo homem, ele poderia nos representar num processo de reconciliação. E esse é o grande mistério contido na figura de Jesus, o Logos humano, a palavra de Deus encarna. João 1,14, o verbo que se fez carne. Bom, e ele fala manter as lâmpadas acesas. Aqui fala do justamente daquilo que nós devemos fazer, pano de saco e pranto. Levítico capítulo 6, versículo 12, fala que nós devemos manter o fogo do nosso altar sempre aceso, e fala justamente daquele candelabro de 7 pontas, fala do azeite, de encher o azeite. As noivas que eram prudentes e loucas, elas também estavam passando por um processo de espera, a qual todas adormeceram, vocês se lembram? E todas elas dormiram por causa do cansaço. A espera, Deus sabe que esperar traz cansaço. Mas as que foram justamente chamadas de prudentes foram as que fizeram a reserva de óleo. A reserva de óleo aqui fala da oração, daquilo que nós temos buscado. Irmãos, mostrar para Deus através da oração que aquilo que nós queremos, que aquilo que nós buscamos na nossa espera é imprescindível. Você quer muito algo, meu irmão? Você quer mesmo, reatar um relacionamento? Você quer mesmo que seu filho volte para casa, seu filho que está perdido nas drogas, está perdido pelo homossexualismo, está perdido com muita informação da mídia hoje que coloca, influências demoníacas sobre a nossa vida. E eu falo a mídia num contexto geral de todos os aplicativos aí de redes sociais que introduzem dentro da mente dos nossos jovens ideias fúteis e vis que não conduzem à eternidade. É disso que eu estou falando. Você quer mesmo? Então se coloque em oração, mantenha a sua lâmpada acesa. Manter a lâmpada acesa fala também de ler a palavra, de saber para onde está indo. Eu gosto, E como que faz isso, Alisson? Sem desanimar. Paulo nos fala justamente em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 16, ele diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E aí ele fala: pois os nossos sofrimentos, que são leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Paulo acreditava nas promessas de Deus. Ele está falando justamente que por isso ele não desanimava. Embora nós cansemos e o nosso corpo fique cansado, porque esse corpo já foi exposto à morte pelo pecado, ele continuava olhando para aquele que prometeu. Ele continuava olhando para as coisas, caminhando para aquilo que não se via. Aquilo que não se via era a promessa que seria acessada diante de uma manifestação do Logos de Deus em nossa vida. Quando a promessa se cumpre, é a manifestação de Jesus Cristo em nós, esperança da glória. E por vezes não é fácil, irmãos, mas essas 3 atitudes, elas vão nos ajudar demais, enchendo nós da unção e da presença de Deus, que nos fortalece, mantendo a nossa vista sempre aberta para aquilo que é verdade, ou seja, para aquilo que é eterno, e também nos lavando a veste do Cordeiro, e sempre disposto a servir a Deus com o seu propósito. A palavra continua falando como se esperassem a volta do banquete de casamento. Irmão, um senhor que voltava do banquete de casamento, quer dizer que ele poderia voltar a qualquer hora, porque como ele estava numa festa, não era uma obrigação. A palavra fala que o Senhor virá como um raiar do dia.
e ele recompensará aqueles que estiverem prontos. Eu gosto de um versículo, eu quero ler com vocês, que está em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, fala assim, ó, essa é a visão do futuro que descreve o fim, e tudo se cumprirá. Eu quero repetir, tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não atrasará. No versículo seguinte ele fala que o justo viverá pela fé. Vocês percebem que a palavra de Deus sempre linka a obediência de fé condicionada a uma espera de acontecimentos por vir, de acontecimentos do futuro, daquilo que agrada ao Senhor. Por exemplo, como a vinda dele ao banquete de casamento. Eles não saberiam quando chegar, mas eles sabiam que iam chegar. Mas a palavra diz que vai ser sem demora. Por quê? Porque o Senhor, ele prepara cenário, ele inclina corações de pessoas que precisam, sabe, também a crer nas promessas que foram depositadas em teu coração. Você carrega, meu irmão, uma semente preciosa. Minha irmã, você carrega uma semente preciosa. E o Senhor sabe que esperar em Deus não é fácil. Eu quero repetir. O Senhor sabe que esperar em Deus não é fácil, por vezes se torna cansativo, mas devemos sempre nos lembrar que o nosso tempo, ele tem pressa. O tempo de Deus, ele é perfeito para que ele possa alinhar todos os cenários e todas as estações para que a tua exaltação seja perfeita diante dos homens, porque assim o nome dele será exaltado. As pessoas olharão para nós e falar, não teria como se Deus não estivesse com ele. Eu quero repetir, não teria como se Deus estivesse com ele ou com ela. Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo, minha irmã. Ele fala, então poderão abrir a porta e deixá-lo no momento em que ele quer entrar. Novamente Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Quem está de prontidão, meu irmão, consegue ouvir o Senhor bater a porta. Eis que estou à porta e bato. Se você entrar, eu cearei com você. Irmão, o Senhor, ele é educado e gentil. Ele não vai chegar como o dia mal. O dia mal, ele chega. E, normalmente ele chega quando nós estamos esperando em Deus, porque é justamente que nós estamos esperando uma melhoria para a nossa vida. O dia mal, ele chega sem pedir licença, ele mete o pé na porta e vai entrando, é de uma vez. Ninguém está esperando um dia mal, pelo contrário, nós esperamos um dia em que chega alguém gentil, o próprio amor bata na porta. Quem aí espera por um amor verdadeiro? Ele bate na porta para entrar, sabe? Olha, e isso vai nos dirigindo ao que ele quer dizer, porque ele vem para entrar e para cear conosco. Olha, ele fala assim, os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. É nesse momento que experimentamos o amor de Deus na sua essência. Irmãos, o amor de Deus na sua essência. Por quê? Quando Deus entra dentro do nosso coração, nós somos preenchidos de algo que nós não podemos explicar. Sabe, só quem crê nas promessas consegue esperar, sabendo que aquilo que nós esperamos, mesmo que não tenha acontecido, mesmo que tudo diga não, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, e eu quero fazer aqui uma ressalva, o Senhor não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer um milagre. Nada pode impedir os planos de Deus, nada pode, meu irmão, nem anjos, nem demônios, nem qualquer autoridade humana, nem mesmo as autoridades constituídas sobre nós, como os nossos parentes, como pai e mãe, como qualquer amigo, ninguém tem, a não ser nós que possamos interromper o processo de espera, falar eu não quero, porque quem despreza a graça de Deus sofre a consequência disso, mas quem se coloca no processo tem a purificação. Eu gosto de Romanos capítulo 5, versículo 5, fala assim, ó, e a esperança não nos decepciona. Quem espera em Deus, meu irmão, nunca se decepcionará. Nunca, nunca. Não há decepção para quem espera em Deus. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que nos concedeu. E no versículo fala assim, ó, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu por nós, como era pecador. Ele já provou o nosso amor e provou o que vai fazer indo além. Quando ele foi à cruz, ele falou assim, eu sou louco por você, eu acredito em você, então creia, apenas creia, pequeno rebanho. Ele só disse que está disposto a fazer qualquer coisa, sabe, até mesmo, olha só,
Vestir como um servo, como a palavra diz, meus irmãos. Olha, ele falando a verdade, eu lhes digo a verdade. Ele mesmo se vestirá como servo e indicará que onde vocês se sentarão e os servirá quando estão à mesa. Se vestir como um servo era se humilhar. Era totalmente inconcebível, e Jesus estava trazendo para nós uma nova dimensão do amor dele. Ele se vestiria de servo e ele mesmo serviria a nós aquilo que tanto nós buscamos e esperamos. Perceba que é uma mesa, irmão. A mesa, ela tem uma tipologia na palavra de Deus. Ela representa todas as áreas da nossa vida. Prosperidade na área sentimental, prosperidade na área psicológica, isso envolve sentimentos e pensamentos, prosperidade na área ministerial, do serviço para Deus, prosperidade na área de trabalho, riquezas, quem tem condição de manejar dinheiro e Deus confia. Se Deus enriquecer uma pessoa, meus irmãos, ele fala para Abraão: engrandecerei o teu nome. Prepare para ser muito rico e para abençoar muitas pessoas. Mas ele humilha a gente antes. Nós passamos por um processo de humilhação para quê? Para que quando nós venhamos a ser exaltados, nós nos lembramos da dor que é ser humilhado, da dor de que não é ter um pão, sabe, da dor, e assim possamos conceder através do seu amor leal. Porque Paulo fala, ele nos vê, Deus da paz nos encheu com o seu consolo para que nós pudéssemos consolar os que estão passando por aflição. Porque só quem tem a ciência da dor que aquilo provoca poderá ter condição de apresentar esse amor de Deus. E vai ser na mesa o Senhor servindo prosperidade e paz, meu irmão, para você e sua família e todas as pessoas que você nem imagina que Deus vai trazer, que estão segundo o teu propósito. E olha, eu quero falar que ele venha no meio, que ele venha no meio da noite, de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Novamente reforça a hora, o momento que não tem hora marcada, que somente ele o sabe, mas que existe uma hora, meu irmão, nós precisamos saber que existe. E novamente ele coloca a recompensa como um alvo a qual deve ser fixado. A palavra fala que Jesus mesmo, ele suportou a ignomínia, que significa vergonha da cruz, mesmo sendo Deus, porque ele colocou os olhos na alegria que lhe fora proposta. Qual alegria que te foi proposta? O que você tanto espera que te fará sorrir? Não te aconteceu ainda aquilo que vai te fazer sorrir? Bom, eu quero terminar com um versículo que poderá encher o teu coração de amor e esperança, e assim eu desejo que seja, meu irmão. Minha irmã, nesse dia de Natal, que Jesus Cristo nasça, sabe, sempre na forma de esperança, nos dias melhores. Eu sei que hoje, ou talvez o dia que você veja essa mensagem, talvez não seja um dia bom, mas que ela possa trazer fortalecimento para você. Paulo fala justamente em uma oração a qual ele fazia para a igreja de Efésios, no capítulo 3, no versículo 18, ele relata alguns dos pedidos que ele fazia a Deus em oração, e ele fala: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para serem inteiramente compreendidos. Eu quero repetir essa parte. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para que possa ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Irmãos, é no amor de Deus que nós compreendemos a plenitude de vida que vem do nosso coração. São de todas as promessas quando nós estamos vivendo ela. Mas é necessário passar pelo processo, é necessário estar pronto, é necessário manter isso em mente, porque todo esse amor que é prometido, quando nós olhamos para a cruz, nos dá força justamente para todo dia colocar o joelho no chão e pedir. Muitas vezes de madrugada o Senhor nos acordará, oferecer um jejum por quem não pode se oferecer. Lê a palavra de Deus procurando respostas específicas para aquele dia ou de eras vindouras,
mas mesmo assim se preencher do conhecimento de Cristo, que é um conhecimento de amor, porque a verdade é que Deus é amor. E quando o amor perfeito vier, ele lançará fora todo esse medo, toda essa insegurança, toda essa angústia, e não haverá mais dor. E o Senhor Deus lhe enxugará toda lágrima. Gostaria de deixar essa mensagem que vocês possa ficar como um presente de Natal para você, nesse dia de hoje. Eu não posso te ver, mas eu sei que o Senhor pode te ver, e que Ele possa lhe dar firmeza em teu processo e abençoar o teu coração no dia de hoje. Até uma próxima mensagem. Lembre-se, o Cordeiro tem a recompensa para o nosso sacrifício. Tchau, tchau.